Bom dia, gente. Vamos hoje, dando continuidade à parte de agregados. Hoje a gente vai ter uma aula em que vão ser apresentados para vocês 5 ensaios, né? Vocês não precisem preocupar que são ensaios fáceis, acho que eu já havia até comentado com vocês. São ensaios que vocês conseguem executá-los de uma maneira muito rápida. Então, vou apresentá-los aqui para vocês e no final a gente vai, então, eu vou passar para vocês qual que será a atividade que vai ser desenvolvida. Vamos, então, começar, né, pela parte que é a parte de umidade, né? O que a gente tem aqui em um agregado? Na verdade, a gente tem 3 parâmetros que ele pode se encontrar com referência à umidade, 4, né? Desculpa, com referência à umidade. Você só consegue ter um agregado 100% seco, né, livre de qualquer umidade, ele está nessa condição aqui. Ou na condição de umidade higroscópica, que é a umidade que vocês aprenderam lá em solos, né? Quando vocês fizeram, salvo engano, solos 1. A umidade higroscópica é aquela umidade, o agregado está na umidade ambiente, né? É o interior dele. Ele pode estar no sol, aparentemente você acredita que ele está seco, mas ele está com o interior ainda úmido, né? Então, isso a gente chama de umidade higroscópica. Ele pode estar na condição que a gente chama SSS, saturado com a superfície seca. O que quer dizer isso? Ele está com toda a parte interna dele cheia de água, todos os vazios que tem existentes aqui dentro, né? Os poros existentes estão cheios de água, porém a superfície dele está seca. Eu vou mostrar para vocês no vídeo como que ele fica nessa condição. Você enxerga que ele está bem úmido, porém ele por fora, se você pega ele na mão, ele não encharca, ele não molha a sua mão, que é a diferença do saturado. O saturado é encharcado, ele tem que a gente chama aqui uma água livre, que no entorno dele ele brilha. Você vê que tem água escorrendo nele. Se você coloca ele na mão, ele deixa a sua mão molhada. Essa é a condição saturada. A condição dele saturado, a gente chama de umidade total. Ele, da umidade higroscópica até a condição saturado superfície seca, é o quanto ele absorve, ou seja, a umidade de absorção. Esse é o quanto um agregado absorve, né? Quando a gente mede a absorção que a gente vai fazer hoje. Bem, existem algumas características do material que elas precisam ser verificadas, né, de modo que eu consiga depois fazer tudo, a gente caminha em direção a uma dosagem, né, de um concreto, a uma variação entre eu estou dentro de um laboratório, eu tenho balança, se eu estou no campo, eu não tenho uma balança no campo, né, essas balanças elas precisam ser calibradas para o peso ser ideal, então aí eu passo a adotar, né, a parte volumétrica dela, medição dela em volume, vamos falar assim, em vasilhames conhecidos, onde você tem o volume conhecido, e aí você enche, já que você não tem condição de pesar. Então, para eu fazer isso, eu preciso ter em mãos algumas características desses materiais, né, para que eu consiga medir a quantidade deles de maneira ideal. No agregado graúdo, vamos falar agora um pouquinho de massa específica sobre agregado graúdo. O que é massa específica? Massa específica, gente, sempre é massa sobre volume. O que quer dizer isso? É o peso do material e o volume que essa massa ocupa, né? Então, você tem uma determinada quantidade de material e você mede o volume que essa quantidade ocupa. No caso da massa específica, como que eu tenho que entender?
A massa específica é o peso de um material dividido exatamente pelo volume que essa massa sólida ocupa. Então, vamos supor, eu tenho um agregado, um grão, ele está cheio de vazio dentro dele, né? Tem os vazios, os poros dentro dele. Como é que eu vou fazer para medir quanto que essa massa sólida ocupa se eu tenho esses vazios dentro dele? Na verdade, imaginem você uma piscina. Dois corpos, eles não ocupam o mesmo espaço. Então, se você entra numa piscina e ela está com água até a borda, na hora que você entra nessa piscina, o que acontece? Ela transborda. Qual a quantidade que ela transborda? Exatamente a massa que você ocupou lá dentro. É o tanto que ela transborda. Né? E aí, o que a gente entende? Se você joga lá dentro, né, um determinado material cheio de porosidade, primeiro que a água vai entrar dentro dos poros, né, e só vai transbordar a quantidade dele sólida, né, porque onde ele estava com ar é preenchido com água. Então, no agregado, né, graúdo, que é o que a gente está olhando agora na questão das britas, o que a gente tem? Como é que a gente consegue medir a massa específica desse material? Que é a condição dele sem nenhum vazio. Eu tenho que preencher todos os vazios. É como se fosse, como eu disse a vocês, um corpo sólido, né? Sem nenhum vazio dentro dele. Como é que eu faço? É o material, a massa dele, o peso dele seco na estufa. Queria chamar a atenção para vocês que para você ter um material seco na estufa, com a condição seca, a temperatura estipulada em norma é 105 graus, mais ou menos 5. Então, de 100 a 110 graus. Por que essa temperatura? Estabeleceu-se que nessa temperatura você consegue secar o seu agregado e, ao mesmo tempo, você não consegue mudar as características dele. Quais características? Vamos supor que esse agregado está cheio de galinho de árvore, matéria orgânica, né? Micro, né? Que ela se dissolve. Você não vai queimar a matéria orgânica, porque você precisa verificar essa matéria orgânica, que a gente vai ver na semana, talvez amanhã. Então, o que ocorre é que você não muda, então, as características desse material e você tem condição, certeza, de que ele não vai permanecer com essa umidade higroscópica aqui. Então, é um material seco na estufa e a massa dele seca menos a massa dele submersa. O que é a massa de um agregado na forma submersa? Sou eu pesar esse agregado dentro d'água. Como que eu faço isso? Na verdade, né, a gente vai ver aqui, deixa eu ver se o desenho já está aqui ou se está lá no outro. Está lá no outro. Deixa eu só mostrar aqui para vocês o desenho, como é que a gente faz. A gente vai encher um cestinho com essa massa aqui que eu pesei na estufa. Vocês têm isso aí na parte do material da aula prática. Tem os desenhos aí. Aqui, ó. Como é que você faz? Você seca o material na estufa. Aí depois, você coloca ele dentro, aqui dentro é um cestinho, tá, gente? Enche esse cestinho com material e coloca dentro desse balde uma quantidade de água que vai subir, né, acima do cesto. E aqui é uma balança que a gente chama balança hidrostática, ela tem um arame preso a ela por baixo, e aí você coloca esse material dentro da água, esse cesto fica pendurado, ele não pode encostar em nenhuma das partes do balde, e aí você consegue pesar esse material quando ele está boiando, vamos falar assim, né? Dentro d'água, não é nem boiando, dentro d'água. Que é o que a gente pesa. Quando a gente está dentro de uma piscina, a gente pesa mais ou menos. É claro que a gente tem uma massa menor. Então, essa massa aqui, ela é menor do que a massa dele na estufa. Então, eu consigo saber por que eu faço desse jeito. Porque todos os vazios desses grãos, eles vão estar o quê? Preenchidos de água. Tanto que você coloca aqui dentro, né?
você tem que esperar um tempo, né, normalmente 24 horas, para que a balança estabilize, porque, por enquanto, água vai entrando dentro de todos os poros. O que a gente faz para acelerar o ensaio? A gente pesa a massa, né, coloca para secar, pesa a massa seca, vê quanto que deu essa massa seca. Depois eu coloco ele imerso dentro de uma vasilha com água por 24 horas. Então, eu tenho que garantir que todos os vazios foram preenchidos por água. E aí, quando eu faço esse ensaio aqui, coloco esse material dentro do cestinho, ele já está bem absorvido, com toda a absorção dele, e aí, rapidamente, essa balança estabiliza. Então, o que eu faço? A massa dele seca, menos a massa dele submersa, eu tenho o quê? O volume dele de água deslocado, né? Então, o volume deslocado é exatamente o quê? O volume dele ocupado. Quando eu faço essa massa dividido por esse volume, eu tenho, então, a minha massa específica do meu material. Chama atenção para uma coisa aqui. Gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por decímetro cúbico é a mesma coisa. Não pensem vocês, nem em prova, nem em trabalho, em nada. Vou ficar dando pegadinha de unidade. Se eu apresentei a unidade em gramas, é só vocês colocarem o volume em centímetro cúbico. Se o volume já está em decímetro cúbico, não preciso fazer nada, tá? Por quê? Gramas por centímetro cúbico. A única coisa é que aí a massa vocês têm que mudar para quilo, tá? Ou quilogramas por decímetro cúbico, que é a mesma coisa. Bem, quando eu coloco ele cheio de água, né, eu consigo medir o quanto ele absorveu de água. Isso aqui, na verdade, gente, é uma regra de 3 simples, né? Ele, né, o peso dele no ar, 100%, o peso dele saturado, superfície seca, X. Vai dar, claro, mais do que 100%, porque ele está na condição o quê? Úmida. O que é essa condição saturada, superfície seca? É aquela condição que eu falei com vocês, sem água livre. Como que eu consigo colocar o agregado nessa condição? Na verdade, eu tiro ele daqui, aí ele vai estar saturado com água livre. Tá vendo aqui? Seco ele rapidamente com um pano, rapidinho, só para tirar esse brilho dele, que é a água livre. A gente vai ver isso no vídeo. E aí depois eu peso ele nessa condição, peso normal, na balança normal. Ele vai estar o quê? Com os grãos dele todos preenchidos com água. A massa dele higroscópica, né, no ambiente, menos a massa dele, né, ou melhor, a massa saturada, superfície seca, menos a massa dele do ambiente, eu tenho o peso de água, né? E aí o peso de água em relação à massa inicial, eu consigo saber quanto que ele tem de água, quanto que ele absorveu, né? Então, com isso eu consigo, através de fórmulas simples, ver a absorção aqui do agregado. Só uma condição para vocês. Já fiz muitas vezes esses ensaios, né? Então, eu quero dizer a vocês que se eu pegar a massa dele do ar, né? No caso das britas, tá, gente? Ou a massa dele na estufa, né? A diferença aqui é mínima. Então, isso aqui não vai dar diferença na minha absorção. Tá? Se eu fizer massa específica, dá diferença sim, que a massa específica são 3 casas decimais. Na questão da absorção, que é só uma casa decimal, né, não dá diferença. Então, vocês podem, eu vou falar com vocês, na hora que for fazer atividade, considerar a massa da estufa igual a massa de ar. Tá? Então, para a gente fazer o ensaio de massa específica e absorção, né, fazerem os cálculos. Agora, e massa específica de agregado miúdo? Na verdade, aqui eu apresento a vocês o que a gente chama de frasco de Chapman. É um frasco de vidro muito fino. A gente lá no laboratório já quebrou muitos, né? Tem que ser de vidro, não pode ser de plástico, porque plástico sofre alteração do ambiente, então ele precisa ser de vidro. Ele tem 2 bojos, uma marcação aqui, um menisco de 200 ml, está marcado aqui que está escrito 200, e um gargalo graduado, que começa aqui em 378, por aí, tá?
e aí vai aqui até, no caso, 450. Cada um tem uma medição, né? Alguns têm um gargalo maior, outros menor. O importante ele ter 2 bojos, né? E ter essa marcação aqui de 200 ml. Ele é para fazer massa específica de agregado miúdo. Esse ensaio aqui, ele não está normalizado, o frasco sim. O ensaio de massa específica não, porque ele foi substituído pelo ensaio do piquenômetro, que vocês aprenderam lá em solos. Mas aqui, por condições do frasco, ainda está sendo utilizado, que a gente vai ver, para verificação de umidade, né, e ele te dá um resultado quase que imediato, a gente continua usando com excelente precisão no ensaio. Como que eu faço? Imaginem vocês, como é que eu vou medir massa específica, né, o grão todo cheio de água, de uma areia, e colocar ela num cesto? Impossível, né? Eu só quero dizer a vocês uma coisa. Aquela brita lá, que eu estou fazendo esse ensaio de massa específica dela, colocando ela no cesto, previamente, gente, ela foi lavada, tá? É a massa na estufa dela do material lavado, isento de qualquer pó. Primeiro, é uma característica intrínseca do material, e outra, porque senão, na hora que eu seco ela com pó, com tudo, na hora que eu for colocá-la no cesto, esse pozinho todo vai vazar pelo cestinho. E aí eu não vou ter, né, o volume ideal daquela massa que eu pesei. Né? Eu vou ter um volume inferior. Então, por isso que esse material é previamente lavado no agregado graúdo. No agregado miúdo, como que eu faço? Não tem jeito de eu fazer o cesto. Então, eu uso esse frasco. Como é que eu vou fazer para preencher um grão de areia, o espaço entre um grão de areia e outro, que tem vazio, como é que eu vou fazer para preencher aquilo ali com água, para saber qual que é exatamente, né, o volume ocupado por aquela massa de areia? Eu utilizo esse frasco. Como é que eu faço? Primeiro, eu preencho aqui até os 200 ml do frasco. Não posso medir 200 ml em outro frasco, verter aqui esses 200 ml, não vai dar a mesma coisa. Eu quero dizer a vocês uma coisa. Esse equipamento aqui, ele é calibrado. Os Beckers que a gente tem no laboratório, eles só são calibrados, gente, no ponto de máximo. Quer dizer, se tem um Becker lá escrito 150 ml, ele só vai dar 150 ml igual 150 gramas, porque o peso é igual ao volume, no caso da água, no ponto cheio, dele no 150. Se você medir 140, 120, não dá. Então, vocês vão prestar atenção no laboratório que eu sempre peso água. Né? Eu nunca meço pelos frascos, toda vez eu peso. A não ser que no frasco de Chapman, que ele é um frasco calibrado. Então, aqui exatamente tem 200 ml. Então, o que que eu faço? Eu encho aqui até a marca dos 200 ml. E aí e depois eu vou verter aqui. Toda vez que eu estou mexendo com frasco de Chapman, eu utilizo 500 gramas. Peso 500 gramas de material seco em estufa. A característica intrínseca do material é ele na condição seca. 500 gramas e vou verter aqui dentro, né? E aí, o que que vai acontecer? Essa água aqui, ela vai entrar dentro dos vazios dos grãos. E aí vai subir e vai me dar uma marcação aqui no gargalo. Vamos supor que deu 400 aqui. Eu sei que massa específica é massa sobre volume. A massa é 500 gramas. E o volume que esse material deslocou é o 400 menos os 200 ml de água. Eu consigo ter exatamente qual que é a massa ocupada por ele, né? Que é a fórmula aqui, ó, massa sobre volume, 500 gramas, a leitura final dele, menos os 200 ml que eu enchi de água, eu tenho, então, a massa específica da minha areia. Aí aqui tem uma coisa que eu faço no laboratório que vocês vão ver, que é o seguinte, primeiro eu verto a água aqui. Aí esse gargalo fica todo molhado. Na hora que eu jogo a areia aqui, agarra um monte de grão de areia aqui no gargalo. Então, para eu ter precisão no ensaio, a gente faz o seguinte, a gente marca os 200, aí eu tiro mais ou menos metade dessa água, ponho ela numa vasilhinha separada,
jogo a areia aqui e depois o resto dessa água que eu tirei, eu jogo ela aqui de novo, que aí ela sai lavando o gargalo e lançando tudo aqui para baixo, né? A gente ainda dá uma chacoalhada aqui, porque por causa da altura de queda, há incorporação de vazios de ar. Então, eu tenho que fazer retirada de ar, vocês vão ver direitinho. E faço a leitura imediatamente ao término dessa execução. Por que eu não posso esperar? Porque eu estou mexendo com água, dependendo das condições do tempo, né, essa água seca muito rápido. Então, acabou, eu faço a leitura do ensaio. E aí, por fórmula simples direta, eu tenho a massa específica desse material. Bem, outra coisa importante é a gente verificar o teor de umidade pelo frasco de Chapman. É a mesma coisa, tá, gente? A questão é o seguinte, eu quero saber o quanto a minha água está úmida. Desculpe, quanto a minha areia está úmida. Então, ao invés de eu pesar 500 gramas de material seco, eu não estou avaliando fator, característica do material, intrínseco do material. Estou avaliando o quê? Acordei de manhã cedo, fui trabalhar, trabalho numa concreteira, cheguei lá, a areia está muito molhada. Então, eu preciso fazer o que a gente chama correção de umidade. O que quer dizer isso? Vamos supor que eu vou lá, meço a umidade da minha areia pelo frasco de Chapman. Como que eu faço? Ao invés de eu pegar 500 gramas de areia seca, eu vou pegar 500 gramas de areia úmida, já que eu quero saber a umidade. É uma fórmula simples, direta. Aqui a leitura final, quando eu coloco 500 gramas de areia úmida. Só que reparem, eu preciso saber a massa específica do meu material. Então, antes de eu fazer o teor de umidade, eu já preciso ter, isso é claro, todo lugar tem, as características do material que eu tenho no campo. Lá eu já vou ter massa específica da minha areia, massa específica da brita, isso tudo já está lá no escritório registrado. Então, aqui eu coloco a massa específica da areia, né? Já que eu estou avaliando a areia, e a leitura do frasco de Chapman na condição úmida, porque eu estou avaliando umidade. Então, primeiro eu tenho que fazer esse, que é na condição seca. Depois, com esse aqui em mãos, eu avalio qualquer umidade da areia. Então, de manhã cedo cheguei, avalio a umidade da areia. Ah, saiu o sol, depois do almoço, a minha areia já está um pouco mais seca. Vou verificar de novo a umidade. Não preciso fazer mais isso. Esse aqui eu faço a cada carregamento de areia que chega e acabou, né? Guardo esse valor aqui comigo. Umidade é que eu vou tirando todo dia. Para que eu tiro umidade de agregado, né? Por que eu avalio principalmente, a gente vai ver que a gente avalia a umidade de agregado miúdo, porque a areia absorve muita água e retém. Vocês vão ver no ensaio da brita, que eu mostro para vocês, que brita não retém água. Você põe, você encharca ela, satura também. 2 minutos que você deixar do lado de fora, ela já está de novo, só com a umidade higroscópica. Areia não. Areia retém, e as pessoas até molham a areia para poder vender, né? Porque senão o que acontece é que como é que você vai ficar carregando areia em caminhão, né? Então a areia ela é saturada, ela é molhada quando está se fazendo a vinda, e mesmo assim ela no tempo ela absorve muita umidade. E para que então que eu faço isso? Porque a gente tem que lembrar, que eu sempre lembro vocês daquele gráfico, onde eu tenho resistência e fator aguacimento, né? Quanto maior minha quantidade de água, menor minha resistência. E suponhamos que eu tenha um traço onde o traço fala que eu tenho que usar 200 litros de água, né, para fazer meu concreto. E aí eu descubro que a minha areia, quando eu coloco e verifico aqui a umidade dela, eu descubro que a minha areia, ela tem 20 litros de água nela. Então, no traço, ao invés de eu usar 200 litros, eu vou usar só 180, porque 20 eu já sei que está lá na areia. E ainda tem que fazer os cálculos, o quê? Que esses 20 litros de areia, eu estou levando, 20 litros de água, eu estou levando água ao invés de levar areia. Então, eu tenho que avaliar para saber qual que é o peso da areia, porque todo traço é o peso do material seco. Eu não vou secar toneladas de areia.
Então, eu faço que a verificação, quanto que tem de água, aumento essa quantidade, né, que eu tinha de água na areia para poder compensar a quantidade e retiro essa água em excesso da areia, da água do traço, né, para eu não ter, porque imaginem vocês, eu coloquei lá 200 litros, isso é para 1 metro cúbico de concreto. Normalmente, a gente tem em torno de, cada caminhão carrega em torno de 7 ou 8 metros cúbicos de concreto. Então, vamos falar 7, seriam 1.400 litros. Se está, né, em torno de 20, se tem 20 litros a mais em cada um, se eu não fazer essa correção, eu vou ter aí, eu vou colocar 1.640, eu falei 7, né? Isso, 1.540 litros de água, né? Porque 7 vezes 200, 1.400. 7 vezes 20, 140. Então, eu vou estar colocando 1.540 litros de água, quer dizer, 140 litros de água a mais. Isso aí derruba qualquer concreto, né? Faz a minha resistência a nada. Então, tem que se verificar. O teor de umidade, também feito no frasco de chá. Tá? Estou lá no campo, eu tenho uma balancinha lá mecânica, né, que não precisa ligar na tomada, e estou passando um aperto danado, que a minha areia está muito molhada, mas eu tenho que virar o meu concreto lá na minha betoneirazinha. Estou apavorado aqui, como é que eu vou fazer? Como que o pessoal faz? Eles fazem teste de frigideira, que chama. Simplesmente eles têm um botijão de gás pequenininho, que a gente chama de liquinho, né, uma trempezinha em cima, pesa na balancinha mecânica que tem no campo, pesa uma quantidade de areia, joga ali na frigideira e queima mesmo. Como é que ele sabe que já está totalmente seca, né? Que aquela areia está seca? Ele põe uma tampa em cima. Na hora que ele tirar a tampa, se der vapor na tampa, quer dizer que a areia ainda não está seca. Ele tem que fazer até não dar mais vapor na tampa. Pronto, terminou, pesa ela seca. Regra de 3 simples, né? Eu consigo, o peso dela anterior estava molhado, o peso dela seco, subtrai um do outro, eu sei quanto que tem de água em relação à massa seca, eu sei qual que é o percentual de umidade, tá? Então, é assim que o pessoal faz. O ensaio de absorção, né, para agregado miúdo, é um ensaio super não utilizado mais, é um ensaio feito com secador de cabelo, é um ensaio muito ruim, não te dá precisão, e como a gente vê que as areias, o problema dela não é a questão de absorção, é a questão da retenção de água, isso é resolvido pela umidade. Então, a gente não faz ensaio de absorção em areia, tá? E agora a massa unitária? Qual que é a diferença, então, da massa específica? A diferença da massa unitária é o seguinte: a massa unitária, você pesa o material e considera os vazios entre os grãos. Então, o que que eu faço? Eu pego uma vasilha conhecida, pego, vamos supor, tem aqui um frasco conhecido, sei qual que é o volume dele, e aí eu vou verter a areia aqui dentro, areia seca, e de novo, como eu falei, aqui no caso, vou estar com os vazios, né, entre um grão e outro. E aí eu peso esse conjunto todo. O peso do conjunto menos o peso da vasilha, eu tenho a massa de areia. Dividido pelo volume que ela ocupa, qual que é o volume que ela ocupa? O volume dessa vasilha aqui. Eu tenho, então, a massa unitária. Então, a massa unitária é o peso com os vazios dos grãos e entre os grãos. Por que que eu faço massa unitária? Eu disse a vocês, quero dizer a vocês, que todo o concreto, quando a gente for fazer dosagem, a gente passa, né, ele em peso. Tantos quilos de cimento, tantos quilos de areia, tantos quilos de brita. E às vezes o pessoal está no campo, né? E não tem como ficar pesando essa quantidade toda no campo. Quando eu falo com vocês do ensaio de umidade, a balancinha pequenininha. E aí, o que que a gente faz? A gente passa para eles em volume. Tipo assim, tantas, a gente já vai ver esse nome, tantas padiolas de areia. O que que é padiola? É uma vasilha. O pessoal costuma usar muita lata de tinta, né? Isso é difícil de combater. Lata de tinta de 18 litros. Então,
o cara pega e faz o seguinte, mede em lata de tinta, né? Tantas latas de tintas, então aquela massa de areia, ela corresponde a quantas latas de tinta? Vamos supor, 10 latas de tinta. Então, aí, 10 latas de 18 litros. Qual que é o problema da medição da lata de tinta? Uma hora o cara mede certo, outra hora a lata está toda amassada e não é o certo, o correto. Né? Por isso que eu falo que é difícil combater. Então, a gente faz padiola. Mas, de qualquer forma, para eu transformar essa massa, né, dele para volume, para poder saber quanto que 200 quilos de areia vai valer para, né, em volume, eu faço uso da massa unitária. Por que eu faço uso da massa unitária? Porque eu estou mexendo com o material sozinho, eu estou transformando a areia em peso para areia em volume, né? E, afinal de contas, a gente compra areia como? A gente compra areia por massa unitária, vamos falar assim, com vazios entre os grãos, ou a gente consegue comprar uma areia sem, né, como se fosse um corpo sólido, sem vazio nenhum entre os grãos, sem nada? Não, né? A areia ela é adquirida dessa forma. Então, por isso que toda vez que eu vou ver quanto que é o material dele em massa para o material dele em volume, ou o contrário, eu faço uso de massa unitária. E quanto que eu faço uso, né? E aqui está aqui, ó, a massa unitária é a massa, volume que a gente chama de cheios, mais volume de vazios. Na verdade, isso aqui é o volume ocupado pelo vasilhame, né? Por isso, mesma coisa, que é o gramas por centímetro cúbico ou gramas por decímetro cúbico, é a mesma coisa. E quando, então, Thais, que eu faço uso da minha massa específica? A massa específica, vocês têm que entender o seguinte, vamos supor que eu tenha um metro cúbico de concreto, né, para poder encher de uma laje minha. Então, eu tenho uma laje, né, e essa laje, então, tá aqui a minha laje, eu tenho que enchê-la com concreto. E aí, para eu saber qual que é o volume total aqui que eu vou precisar e qual a quantidade de material que eu vou precisar para encher essa laje aqui, quanto de areia, quanto de brita, quanto de água, quanto de cimento, não é vou pegar, aqui eu vou pôr 200 quilos de areia, aqui eu vou pôr 500 quilos de brita, aqui eu vou pôr 400 quilos de cimento, aqui eu ponho água. Não é uma massa unitária que você vai pôr um em cima do outro, né? Com os vazios, vai ficando os vazios aqui. Não, há o que a gente chama de compatibilização de material. Como que é? Eu venho aqui com o agregado graúdo. Aí, os vazios deixados pelo agregado graúdo, eu venho com a areia, né? Os vazios deixados pela areia, eu venho com o cimento. E o vazio deixado pelo cimento, eu venho com a água. Então, eu tenho uma compatibilização. Se você somar todos esses aqui de forma separada, vai dar mais de 1 metro cúbico. Claro, se você soma ele na condição que com vazios. Quando você junta todos eles, é como se você criasse um corpo sólido. E aí, quando você junta todos, para você saber qual que é a quantidade de cada um, você faz uso, então, de massa específica, tá? A gente vai ver isso com bastante calma, tá bom, gente? Tô olhando aqui. Então aí com isso, a gente passa para mais um outro dado, que chama inchamento. Isso aqui é um perigo, né? As areias, elas incham na presença de água. Então, se você acha que ela vai ocupar um volume, ela está ocupando um volume muito maior do que ela ocupou. Então, o que que acontece? Quando você vai medir a areia, vamos supor que você está lá, você precisa de 200 quilos de uma areia seca do seu traço, e aí você transforma aquilo para volume, e aquilo dá um determinado volume. Quando você, vamos supor, você quer passar aquilo lá para volume, vamos supor que deu 200, deu 150 litros, tá? Ou decímetros cúbicos, esses 200 quilos. E aí, quando você vai encher vasilhas, né?
você pega 3 vasilhas que enchem, então, 50 litros, sobra areia. Assim, vai ter alguma coisa errada aqui, por que está sobrando areia? E, na verdade, não está sobrando. É porque a areia está com ar, ela inchou, na hora que ela incha, ela ocupa um vazio, um espaço maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente sempre compra areia úmida. Então, a gente sempre, quando a gente está comprando, o cara tem que te dar sempre um volume maior do que o que você precisou para aquela quantidade de areia seca, porque senão você está levando ar em vez de levar areia, né? Então, isso é bem complicado, porque a gente sempre compra areia úmida, né? Ah, tá, estou aí, não vou comprar de ninguém. Não, você compra, que vocês tenham consciência disso e que vocês saibam quando vocês estiverem fazendo um traço, quando vocês estiverem virando concreto na obra de vocês ou na empresa onde vocês estiverem trabalhando, que vocês estiverem dosando concreto, vocês tenham consciência que vocês têm que levar em consideração esse ar. Se você for verificar, você for fazer esse concreto por modo de volume, medindo em vasilhas, né, em padiolas, que é o que a gente vai aprender a calcular. Se você for fazer em peso, a sua preocupação não é com inchamento, porque ar não pesa. Se você for fazer em peso, você tem que avaliar a umidade, para você descontar a quantidade de água, né? Então, tem que prestar atenção nessas duas diferenças aqui que a gente tem. Aqui, ó, isso aqui é o que a gente vai fazer na aula, que é dimensionar a padiola, né? Isso aqui é uma padiola, né? Uma vasilha, onde você determina o tamanho da boca dela, as alças, a altura, para você julgar isso aqui dentro da sua betoneirazinha. Isso aqui é quando você está virando concreto na obra, né? Pequenas quantidades de concreto. Quando você tem muita quantidade, né? Aí você, então, tem que comprar concreto pronto de concreteiro. Faltou um pouquinho só, você constrói padiolas para que você faça esse concreto em volume, tá? Aqui só chamando atenção para vocês. Se eu tenho um traço de concreto em massa e eu preciso passar para volume, quer dizer, cada material ali, eu preciso saber quanto que eu tenho que medir de cada material para fazer uma determinada quantidade de concreto. Esses materiais são separados, né? Tenho tantos quilos de areia, quero saber quanto que isso é em volume. Então, eu faço o uso da massa unitária. Como? Mas a gente parte do princípio que toda vez que você for fazer um traço, alguma coisa, você já tem todos os seus materiais estudados, então, você já tem o valor da massa unitária dele, é massa sobre volume, você tem a massa unitária, você tem o peso, né, a quantidade de areia que você precisa, para você passar para volume, é só trocar aqui, então é você pegar a massa e dividir pela massa unitária da areia. Com isso, você tem, então, qual que é o volume dela, né, que ela precisa ocupar. E o que a gente faz? Quando a gente, né, aqui, ó, só lembrando que se eu tiver, né, isso aqui é um traço nosso, lembrando, a gente já vai ver que a gente faz, isso aqui a gente vai ver com bastante calma, o M aqui é a soma dos meus agregados, agregado miúdo mais agregado graúdo, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, e eu falei com vocês, quando a gente vai calcular a quantidade de material, a gente faz uso de massa específica, porque eu faço aquela compatibilização, porque eu estou fazendo quantidade de concreto, tá? Então, a gente faz uso dessa. Isso aqui a gente vai ver com bastante calma, vocês não se preocupem com isso agora. Hoje, o importante é o conhecimento né, dessas características aqui dos materiais. Vou deixar para vocês agora, salvo engano, deixa eu olhar aqui que eu já vejo. 1, 2, 3, são 4 vídeos desses ensaios. Vocês assistam com bastante calma. Qualquer dúvida, vocês me parem aqui, né? Quer dizer, assim que a gente terminar o vídeo, para que a gente possa, então, tirar, né, qualquer dúvida de vocês. Prestem atenção nesses 4 ensaios e assistam na ordem que eu colocar aqui para vocês, tá bom? Vou colocá-los aqui agora, e aí vocês, então, assistam nessa ordem, por favor. Thaís, Oi. Posso te fazer uma pergunta antes Claro. de... Você falou das padiolas, e aí
Você mostrou aquela padiola, um quadrado, né? Um quadrado não, mais retangular. E hoje em dia ela vem também em algumas metálicas, né? Redondas, com a boca redonda e tudo É. mais. A padiola, ela tem uma medida de volume, por exemplo, a lata tem 18 litros. A padiola a gente É constrói uma isso, medida de não, é isso volume. que a gente. Não, deixa eu te explicar. Essas padiolas compradas prontas é meio perigoso, tá? O ideal é você construir a padiola de madeira. Porque para cada vamos supor, um concreto que você está usando hoje, você vai usar muita areia. Então, aí, por que acontece? Vocês têm que entender que quando vocês vão para campo, informação em excesso é super prejudicial. Porque aí vocês têm que entender que é um pessoal que está mais para o fazer, pegar e fazer, do que de ficar pensando como que deve, né? Como que deve se comportar ali naquele momento. Então, o que você faz? Você manda um caixote certo, aí o cara sempre parte do princípio que ele tem que encher até a boca. Até para a gente pensar assim, enche só metade. Porque, vamos supor, eu preciso de 200 quilos de areia. Esses 200 quilos corresponde a 150 litros, estou supondo, tá? 150 litros. Você constrói uma padiola de 25 litros. Então, aí você fala com o cara assim, você pega 6 vezes isso aqui cheio. Você vai falar com ele. Agora você constrói uma padiola de 40 litros. Aí você vai falar com ele, ó, você pega 3 aqui, a última você pega quase cheia. Isso não existe, entendeu? Então, a gente vai aprender que padiola, a gente vai aprender a dimensionar a padiola. Entendi. Construir a padiola para o seu concreto, para a sua obra. Né? Comprar padiola pronta, isso aí é meio complicado. Aí você começa, e é aí que começa, né? Esses artifícios técnicos que eu falo que vocês têm que aprender que não existe mais gambiarra. Agora é artifício técnico. Esses artifícios técnicos, eles são, vamos falar assim, a pedra no sapato da construção civil. É eles que acarretam patologia, isso eu não tenho dúvida. Né? Os vícios construtivos. Né? O pessoal quer facilitar, quer achar traço pronto na internet. Isso não existe. Vocês vão ver aqui comigo que as condições são tão específicas que é impossível você achar que um traço vai dar certo para tudo. Uma hora vai desandar. Até porque o material que é vendido em Juiz de Fora não é igual à brita vendida no estado do Rio. A brita do estado do Rio, ela tem uma abrasão muito ruim, quer dizer, ela se desfaz muito, ela vira pó muito rápido, então tem maior superfície específica, então você precisa usar mais cimento. E as pessoas querem pegar o mesmo traço, entendeu? Então, essa coisa aí, Mário, comprado pronto, isso aí não existe, tá? Não, entendi. Muito obrigada. Gente, tem em torno de 20 minutos, né? Então, todos eles. Então, quando der 9h10, a gente retorna, tá bom? Vou colocando, então, aqui os vídeos.
E aí, pessoal, alguma dúvida? São ensaios, né, são vídeos improvisados, claro, que eu faço junto com a Romilda lá no laboratório. Queria saber de vocês se houve alguma dúvida com relação à execução dos ensaios, né? Vocês viram lá direitinho que eu mostro para vocês como que a Brita inicialmente apresentava e depois, né? Vocês veem como é que ela não retém água, não é um agregado que retém água. A questão da balança hidrostática, como é que a gente pesa, né? O tempo que já tinha ficado. Então, alguém tem alguma dúvida? Eu tive só uma dúvida, Thaís, Pode ver. no ensaio de 200 ml de água. Coloca um pouco mais de areia, Plástico de cháfora. isso, meio quilo, isso, de areia. E aí a areia úmida, né? Ela começa a grudar ali no funil, Uhum. no entorno do frasco. E aí a gente separa um pouco de água antes de colocar a areia, né? Você tirou um bequezinho Não, de eu água medi ali. os 200 ml, tirei Isso. desses 200 ml justamente porque eu sei que agarra ali no entorno para eu pegar depois esse, né, fazendo parte desses 200 ml e jogar ali em volta do funil, justamente para tirar toda aquela areia que ficou presa no gargalo. Uhum. A minha dúvida, na verdade, se ainda ficar areia, a Mas gente. aí, se você for olhar, pensa assim, 1 grão de areia para dar diferença ali na graduação, né? Mudar de uma graduação para outra. Agora, uma coisa que eu quero te falar: se fica Não tem muito muita problema. areia, faz de novo. Começa por aí. Segundo detalhe, a gente nunca faz um ensaio, toda vez que você está caracterizando um material, você nunca faz um só. Você faz diferença de 2, 3. Então, você faz umas 3 vezes. Né? Vocês têm que entender que você está caracterizando o material. Então, nós somos humanos, a gente é susceptível a erro. Então, sempre fazer, tá, Mayra? 2 a 3 vezes todos os ensaios. Né? Tirar a média deles, não pode variar muito em relação a um resultado em relação ao outro, e aí você vai repetindo. Né? Você tem uma responsabilidade aí em cima dessa execução. Então, se ficar areia, mesmo assim você não conseguir tirar, ficou muito agarrado, não tem jeito. Tira tudo e faz de novo, tá? Tá, joia, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser a atividade que vocês vão fazer. É muito simples, tá? Vocês vão fazer para mim só os cálculos. Vocês assistiram, né, aos vídeos, e aí vocês vão fazer os cálculos correspondentes aos 5 ensaios dos vídeos. Massa específica, né, tanto do agregado graúdo quanto do, né, massa específica que eu coloquei, massa específica e umidade no agregado miúdo. Lembrando que quando vocês estiverem fazendo massa específica do agregado miúdo, vocês têm que olhar a leitura, né, da areia seca, que é intrínseco do material, quanto que tem de umidade nesse agregado miúdo, aí é a leitura da areia úmida com a massa específica dela, então vocês têm que fazer primeiro a massa específica, depois massa específica e absorção do agregado graúdo, eu pedi para considerarem, né, a massa de ar igual à massa da estufa, para vocês fazerem a absorção, e massa unitária, né, que é o que eu mostrei lá do agregado graúdo. Agregado miúdo, a mesma coisa, mas como aí nos vídeos, são 2 vídeos, eu só fiz do agregado graúdo, eu fiz da Brita 0, então vocês vão fazer só os cálculos, tá, gente? A única coisa que eu vou pedir vocês é assim, um arquivo único sempre, só coloque assim, massa específica, agregado miúdo, aí faz o cálculo. Umidade, agregado miúdo, massa específica, agregado graúdo, só discrimina para mim, né, o título de cada um antes, tá bom? A atividade é essa apenas para ser entregue, então, na segunda-feira que vem, tá? Vocês têm mais alguma dúvida? Então, bom dia para vocês, até amanhã, se Deus quiser. E boa semana aí para todo mundo. Obrigada para você também, Thaís. Tchau.